Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte no ar e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a arte abstrata. Mas para a gente conseguir fazer uma aula bem gostosa, bem divertida, eu vou pedir para você separar então os lápis de cor, giz de cera, canetinha se você tiver, o material que você tem para colorir, tá? E vou pedir também para você separar uma caixinha de papelão fino. Sabe aquelas caixinhas de pasta de dente, gelatina, remédio, qualquer coisa que você tiver em casa, que você vai abrir pra gente usar ela abertinha assim. Vocês já vão entender qual vai ser a atividade daqui a pouco. Eu vou dar um tempo para você procurar esse material e a gente já começa. Então, crianças, conseguiram organizar o material? Então vamos lá. Primeiro eu quero relembrar com vocês um pouquinho dos artistas que a gente já viu na aula passada. Eu lembro que eu mostrei para vocês e contei um pouquinho a história do Kandinsky, né? Aquele artista lá que certo dia entrou no ateliê e viu a obra dele virada de ponta cabeça. E um universo surgiu a partir dessa percepção diferente. O pensar a linha, o pensar a forma, pensar o ponto, pensar a cor, deu a ele toda uma possibilidade de estudo junto com a música, né? Então aqui eu trouxe duas obras, né, dessa fase que ele relacionou com a música e que ele explorou o melhor desse mundo da arte abstrata. Com a cor, com a linha, linhas retas, linhas curvas, como a gente já fez e trabalhou bem na aula passada. Lembro também que eu mostrei e comentei com vocês um trabalho de um artista chamado Mondrian, que também conhecia o Kandinsky, que também conversava com ele muito sobre essa questão da arte abstrata, das linhas e das formas. E como vocês devem estar percebendo e lembrando, o Mondrian era aquele artista que gostava mais de trabalhar com as linhas retas. Em que posição? Na vertical e também na horizontal. E vocês estão vendo aí por essas duas obras que entre essas linhas, quando elas vão se encontrando, vão surgindo formas geométricas, que algumas ele colore, outras não, ele deixa esse espaço, né, para ficar visualmente gostoso da gente olhar e da gente perceber essas formas. E eu lembro também que eu trouxe para vocês conhecerem uma artista que eu gosto muito, que é a Tomi Otaki.
E a Tomie Otaki, na trajetória intensa dela com a arte abstrata, né, ela produziu muitos trabalhos entre gravuras, pinturas e esculturas, que a gente pode chamar, no caso dela aqui, de intervenções artísticas da cidade, né, que ela trazia essa ideia da escultura para formas gigantescas para ocupar o espaço da cidade. E reparem nessa obra da direita, que vocês estão percebendo ali, que elas são feitas em concreto, né? Elas são muito pesadas, muito extensas, muito grandes. Mas o nosso olhar ao perceber essa imagem, né, com as cores que ela escolheu, a gente percebe que tem uma fluidez, uma forma que a linha brinca no espaço. Parece super leve, parece super divertido, super fácil de fazer. Na verdade, não é. Exigiu muito planejamento da artista, exigiu muito cuidado, né? Desde a preparação do desenho, a escolha dos materiais e como é que seria executado esse trabalho. Essa instalação fica em São Paulo, mas eu lembro que eu falei para vocês que aqui em Curitiba nós temos obras da Tomie Otaki também. A primeira que vocês estão vendo ali, lembram? Fica no Museu Metropolitano de Arte de Curitiba, que integra o Portão Cultural, que fica lá no bairro Portão. Então lá, quem conhece a região já sabe, né, que tem essa grande escultura. Ela tem 11 metros de altura. Algumas pessoas associam que lembra a forma de um coração. E a imagem que eu trouxe nova ali para vocês verem, essa imagem do outro lado, é uma escultura que fica na Praça do Japão. Ela tem 7 metros de altura e é feita em aço também. Só que olhem que coisa incrível que a Tomie conseguiu fazer. A gente olha para essa escultura e a gente percebe uma leveza nela também. Essa leveza é por conta das linhas curvas que ela coloca ali. Essa escultura em especial, ela planejou para ser uma comemoração aos 110 anos da imigração japonesa aqui no Brasil, né? A vinda dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. E segundo a própria artista, essa ideia ali, essa imagem, ela teve a ideia de brincar com a imagem do sol e da lua ao mesmo tempo. E também fazendo uma alusão ao Brasil e ao Japão, a amizade entre o Brasil e o Japão. Muito bonita, né? Fica lá na Praça do Japão e vale a pena a visita nesse espaço, que é um espaço muito bonito da cidade. Hoje eu quero trazer para vocês conhecerem o trabalho de uma artista brasileira muito importante no cenário artístico aqui do Brasil. O nome dela é Lígia Clark. A Lígia Clark, ela nasceu em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Ela nasceu, cresceu, casou, teve a família dela lá. Mas quando ela estava com 27 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro. E ao se estabelecer no Rio de Janeiro, ela decidiu que ela iria estudar arte. E a partir do momento que ela se matriculou no curso de arte, um universo inteiro se abriu diante dela. E ela viu que era realmente aquilo que ela realmente queria fazer, gostaria de fazer na vida dela. E ela foi estudar, estudou muitas coisas e com grandes artistas, fez amizade com outros artistas que fizeram parte da cena artística brasileira também. Para a gente entender um pouquinho do trabalho dela, eu trouxe algumas imagens aqui. Vou começar com as pinturas, para vocês entenderem a trajetória e aonde a gente vai chegar na arte dela. Essa primeira obra que vocês estão vendo ali se chama Escada e ela pintou em 1951. E já na primeira vez que a gente olha essa escada, né, essa imagem, a gente já percebe o quê? Diversas formas geométricas. Mas como é que será que ela chegou nesse resultado? E por que eu não identifico assim tão rápido uma escada? Eu preciso ler o título da obra para daí conseguir imaginar a escada. O processo criativo da Lígia Clark demorou bastante tempo. E para trabalhar nesse processo criativo, ela procurava desenhar muitas coisas, e muitos estudos em desenho, muitos esboços que ela fazia. E nesses esboços, quando ela decidiu que ia trabalhar com o objeto escada, ela explorou a escada o máximo que ela pôde. Então ela ia nos lugares, ou na casa dela, ou em outros lugares, e pesquisava como que é o formato da escada quando eu olho de frente. Mas se eu abaixar um pouquinho, como é que eu vou enxergar essa escada? A visão de baixo. Será que fica igual? Eu acho que não. E se eu subir a escada e olhar a escada de cima para baixo? O que vai acontecer com a forma dela?
O desenho, ela ia fazendo, desenhando conforme ela ia vendo, e o desenho ia se modificando. Se ela tinha oportunidade de ver a escada por um lado ou pelo outro, ela desenhava, e as formas que ela desenhava, ela percebia, que interessante, as formas vão se mexendo, vão se movendo, e eu vou mudando a minha percepção de como desenhar uma escada. E ela estudou, desenhou, e foi tirando aquilo que não interessava, para no final ela conseguir fazer um trabalho como esse. Nesta obra em específico, a gente consegue perceber bastante triângulos. Vocês conseguem ver? Tem muitos triângulos. E os triângulos são feitos com o quê? Com linhas retas. Linhas retas diagonais que se juntam e formam a forma do triângulo. Muito bem. Ela conseguiu colocar ali a escolha das cores e o jeito que ela fez essa harmonia, dá até a impressão que tem uma janela, né? Uma luz entrando por essa escada. E no meio, bem a parte central da obra, a gente consegue ver uma linha curva, isso mesmo, uma sinuosidade ali, uma linha curva que dá a ideia do quê? De um corrimão que sugere que o nosso olho suba também, assim como se fosse uma escada. Interessante, né? Então, olha como o trabalho do artista vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, e tem que ter muito estudo e muita disciplina. Tem que ter vários estudos, vários desenhos para chegar nesse resultado. Bom, esse trabalho com triângulos foi também se desenvolvendo, e ela foi criando novas formas de trabalhar com a forma do triângulo. Então, ali no quadro ao lado, nesse que se chama Superfície Modulada, que ela pintou em 1957, percebam quanto tempo depois, de 51 para 57, o quanto que o trabalho dela foi modificando, e ela foi simplificando. Então, na arte abstrata a gente tem isso, tem aquele artista que trabalha muito com a forma, tem o artista que trabalha com a linha, tem o artista que trabalha com a cor, e assim por diante. Aqui ela está explorando a cor, mas o que realmente ela está mostrando pra gente é a forma. E qual é a forma que predomina e que o nosso olho identifica já quando a gente olha? A forma do triângulo. E essas formas foram evoluindo e a pintura dela foi evoluindo também. Olha só, no mesmo ano, o que ela pinta? Essa pintura ela chamou de planos em superfície modulada. Eu não sei se vocês conseguem ter a mesma percepção que eu, mas o que eu vejo quando eu observo essa obra é que parece que eles estão querendo sair e ocupar o espaço. Eles querem sair para frente, para esse espaço na frente da tela. Não dá essa impressão? Olha que interessante. Então ela começa a fazer esses estudos não usando só a forma, né? Mas também como seria o espaço entre essas formas e como é que seria esse efeito na pintura. O trabalho foi evoluindo e essa percepção dela também de que a imagem, a forma precisa ocupar esse espaço, sair da tela, foi dando outras ideias para ela. E aí ela pensou, bom, se eu quero que tenha essa ideia de que a forma sai da tela, eu preciso trabalhar com algum outro material. E ela foi evoluindo e começou a trabalhar com placas de madeira. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas essa primeira obra que se chama Espaços Modulados, de 1958, um ano depois de pintar aquela última ali, ela está explorando então essas placas de madeira fininhas, que ela vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça. Você já brincou de quebra-cabeça? O que acontece quando você pega uma pecinha de quebra-cabeça e outra pecinha de quebra-cabeça e elas se juntam? Não forma uma linha entre as peças? Exatamente essa ideia que ela está trazendo aqui. O que aconteceu ali entre uma forma e outra? Tinha um espaço. E esse espaço fez nascer o quê? Uma linha. Então ela está trazendo essa reflexão para a gente ali. Será que a linha é o espaço? Será que o espaço é linha? E a gente começa a pensar, nossa, uma coisa tão simples pode ser tão interessante e ela pode gerar outras discussões. Na obra ao lado também é nessa mesma ideia, ela chamou de contrarrelevo, porque aqui o que vai acontecer? Uma superfície está um pouquinho acima da outra. Mas essas duas formas estão lá na parede, e a hora que ela olha para a parede, ela tem outra ideia. E se eu usar um material diferente e esse espaço que está ali entendido entre as linhas, se ele vier um pouquinho mais para frente? E então ela foi evoluindo para
obra que ela chamou de casulo. Não sei se vocês conseguem perceber se tem ali um espaço entre o casulo ou não, mas a ideia é mais ou menos essa daqui. Imaginem que essa obra dali é como se fosse essa dobradura aqui, tá? Então, vocês têm ali, ó, entre as formas ali, vocês têm um espaço, né? Entre essas formas dobradas. Ela poderia ter feito outras dobras, vamos imaginar aqui, ó, né? Dobrando. Olha aqui. Não fica um espaço aqui embaixo? Né? Entre essas formas, o espaço, ela vai explorando esse espaço, vai pensando o que mais que eu posso fazer. Só que ela não mexia tão fácil assim, porque ela estava trabalhando com o metal, e vocês sabem que o metal é difícil de mexer, ele é duro, é firme, né? Mas só para vocês entenderem a ideia de que aqui ela está criando um novo espaço a partir das formas que ela colocou ali. E o casulo, vocês sabem o que é um casulo? O casulo é aquela casinha da borboletinha ou de alguns bichinhos que entram lá dentro, ficam lá escondidinhos esperando acontecer uma metamorfose, uma transformação. E essa lagarta que entra no casulo, depois de muito tempo ela vai se transformando e ela tem que fazer uma força para sair e se transformar numa borboleta. Então é mais ou menos essa ideia que ela traz aqui no casulo. Só que esse casulo continua na parede, ele não saiu de lá. E ela ficou pensando como é que eu vou fazer para esse espaço que eu criei aqui, para ele sair da parede e virar uma escultura. Foi aí que ela foi explorando o metal e possibilidades de trabalhar com metal. E ela criou uma série de trabalhos que ela deu o nome de bichos. E essa é a obra mais importante da Lygia Clark. Olha que interessante. Então, o que ela fez? Primeiro, ela pegou formas geométricas em metal. Então, isso aqui seria uma peça de metal, essa aqui seria outra peça de metal, essa aqui seria outra. Puxa, como é que eu vou fazer para ela se movimentar? Eu quero articular, eu quero que isso aqui aconteça na minha obra lá. Então, ela pensou e descobriu o quê? A dobradiça. Você sabe o que é uma dobradiça? Já viu a porta, como é que ela abre, como é que ela fecha? Para a porta abrir e fechar, ela precisa lá de um mecanismo, né? Que ela fica lá no cantinho da porta, que é a dobradiça, que faz com que esse movimento aconteça. Nessa imagem em azul, vocês conseguem ver ali que tem várias dobradiças que ela conseguiu agregar ali nas formas. E daí que vem a parte legal dessa história. Quando ela conseguiu propor essa ideia do bicho que seja uma peça móvel, ela pensou uma outra coisa muito interessante. Ela pensou, eu quero que essa obra de arte seja movimentada pela pessoa que vai ver essa obra, pelo espectador. Aquela pessoa que vai lá no museu e não vai só apreciar, não vai só olhar isso aqui, ela vai movimentar, ela vai ser artista assim como eu. E ela criou dezenas de obras da mesma ideia. Só que ela explorou, vocês estão vendo ali formas triangulares, tem a outra que ela usa formas mais circulares, né? Ela foi explorando as linhas retas, as linhas curvas, as formas e assim por diante. E assim, quando essa série de trabalhos foi para o museu, foi uma sensação, né? Porque geralmente no museu, vocês devem saber ou ter alguma noção, quando a gente vai para o museu, o pessoal fala assim, não mexe em nada, né? Não pode tocar em nada. E realmente não pode. No museu, as coisas são bem cuidadas, a gente não pode ficar colocando a mão nos trabalhos. Mas essa obra da Lygia Clark, em especial, ela fez para ser movimentada. Então, o que aconteceu lá? Uma das obras lá que ela colocou do museu, ela levou e deu o nome de caranguejo, porque para ela parecia um caranguejo. Mas a hora que a pessoa chega lá e movimenta e muda as peças de lugar, ela cria um novo bicho, que pode ser um cachorro. E assim por diante. A brincadeira é infinita. Quanto mais pessoas mexerem nas obras, mais interessante fica. Bom, para a gente entender e sentir um pouquinho mais essa brincadeira que a Lygia Clark propôs para nós, eu vou convidar agora a professora Dea. E a professora Dea vai mostrar para vocês direitinho o que é que nós vamos fazer com aquele material que eu pedi para vocês, as caixinhas, que pode ser de qualquer tamanho. Ela vai explicar direitinho para vocês. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Dea, da equipe de arte,
e vou ensinar vocês o passo a passo como realizar a atividade que a professora Thaís propôs. Então vamos lá? Então, a professora Thaís já falou para vocês no começo da aula os materiais que vocês iriam precisar. Pensando na exposição Bichos, da Lígia Clark, vamos lá então? E aqui nós temos o nosso material de trabalho. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar as dobras de quando ela era uma caixinha fechada. Agora ela é uma caixinha aberta, então virou material de trabalho. Eu vou virar ao contrário e vamos dobrar, marcando sempre assim. Se você não conseguir marcar com a sua mãozinha, com a unha e tudo, pede ajuda de um adulto para marcar para você, ou então você pega a sua régua e passa, ou então uma caneta, o próprio lápis de cor que vocês separaram, pode passar aqui, ó, que ele funciona bem também. Lembrando que essa construção que nós vamos fazer, ela não é para sair igual a minha. Eu tô fazendo aqui para vocês terem uma ideia de como se faz. Então, depois que eu dobrei tudo, olha aqui, ó. Eu já posso virar a caixinha ao contrário. Faltou essa bordinha aqui, essa pequenininha. Pronto, agora eu já tenho a caixinha aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu posso usar direto isso aqui, como eu dobrei, já construí o bicho, ou eu posso fazer outras dobras. Eu vou optar por fazer outras dobras só para vocês verem. Então aqui, ó, fiz mais uma dobra aqui, outra aqui. Não tem receita, viu, gente? Vocês vão dobrando onde vocês acham que é para dobrar. Vou dobrar também na diagonal, ó, fazendo como se fosse um triângulo. Se vocês olharem aqui todas essas dobras, a gente vai ver várias figuras geométricas. A gente vê quadrado, a gente vê retângulo, a gente vê triângulo. Quanto mais dobras tiver, melhor. Agora que eu já dobrei tudo, é a hora de montar o meu bicho. E eu começo a brincar com isso aqui. Vamos brincar, ó? Criar outro bichinho diferente agora. Olha só. Então, brincando com essa caixinha dobrada, eu criei várias possibilidades de bichos. E que vem bem de encontro com a proposta da Lígia. Aqui eu já tinha dobrado uma outra caixa maior, né? Só para vocês terem ideia de que qualquer tipo de caixa, qualquer tamanho de caixa vocês conseguem. De preferência essas mais molinhas é que montam os bichos mais interessantes, porque fica mais fácil de dobrar. Então eu posso dobrar de vários jeitos. Certo? Gostaram da nossa atividade de hoje? Então mãos à obra, porque vocês são os artistas. Tchau! Agora que vocês já acompanharam o passo a passo, eu vou trazer 3 crianças, assim como vocês, para realizarem essa atividade e juntos vocês poderão descobrir várias maneiras de criar bichos. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para fazer um bichinho com caixa. Pode pegar qualquer caixa que tem aí na sua casa. A gente vai criar um bicho com essa caixinha. Ó, a gente abre aqui. Então, ela ficou aberta dos dois lados. Agora vai ter uma parte que ela é colada. Você tem que achar onde que é colado. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, pode ser aqui ou em outra parte. Vamos pegar.
Pronto, agora vai ficar assim. E tá cheiroso. Começar a dobrar ao contrário. E agora a gente faz do outro lado. Tem que dobrar tudo. Tem que reforçar e tem que reforçar. Daí assim vai ficar uma pontezinha, certo? Uma pontezinha, ó. Daí, quando você terminou, você vai inventando suas dobraduras. É, Sim, tem que marcar bem as dobraduras. marcar bem. Daí a gente vai dobrar. Pode ser qualquer dobradura aqui nessa parte assim onde a gente dobrou. Pode ser qualquer dobradura, não tem uma receita certa. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Agora eu vou montar meu bichinho. Pronto, agora eu fiz uma tartaruga. Vou deixar a cabeça aqui levantada. Pronto, aí minha tartaruga. Eu tive uma ideia. Adivinha aí o que eu fiz? É aqui, ó. Minhoca. Não é minhoca. É uma girafa. Aqui, ó. Tem até rabinho. Ó. Rabinho bem planinho. Ó. Eu vou aqui montar meu bicho. Pode Se você não gostar do bicho que você montar primeiro, pode fazer outro. Aí você pega as outras dobraduras pra fazer esse bicho. Eu vou dobrar um pouquinho mais porque eu fiz muita pouca dobradura. Mas eu acho que assim ficou muito legal. Também, porque aí você pode desmontar e tentar outro bicho também outro bicho. Tchau. Então agora você vai ser o artista e vai trabalhar. Veja o que você pode fazer com a caixinha ou com as caixinhas que você conseguiu separar aí na sua casa. Brinque, explore, não tem limite. Vamos lá, quanto mais dobras vocês fizerem, mais interessante vai ficar o seu bicho. Vamos lá?
E então, conseguiram brincar bastante com os seus bichos? E que tal se deixar esses bichos agora muito mais artísticos, muito mais interessantes? Então eu vou pedir agora para você abrir novamente a sua forma. E abrindo essa forma, você vai olhar as formas geométricas que você conseguiu. Tem retângulos? Tem quadrados?
tem triângulos? E que tal se para cada um deles você colocar uma cor diferente? Vai ficar incrível! Então agora vai ser a hora de você se tornar o artista para colorir o seu bicho. Vamos lá?
E então, colorido, como é que ficou? Deve ter ficado incrível. Fotografa e manda para sua professora, que vai ser bem interessante. Eu trouxe aqui para vocês observarem também algumas outras formas que eu fiz com a mesma caixa. Então ali vocês percebem que do primeiro para esse agora já mudei e pode ser qualquer bicho. Reparem nos espaços vazios e na sombra que ele cria também. Também é uma coisa que vocês têm que desenvolver com o olharzinho de vocês. Para o artista, esses espaços vazios que surgem também são muito interessantes. Deve ter algum espacinho aí no bicho que você criou, né? Então deve ter alguma coisa bem interessante que ficou. Mais uma possibilidade, né? Pode sim, desse ângulo da foto, pode lembrar um peixe, não sei, vocês devem ter a percepção de vocês. E pode virar o que vocês quiserem, porque vocês são os artistas e usam a imaginação de vocês. Se vocês quiserem colocar olhinho, deixar mais personalizado, pode também. Ele não precisa ficar inteiro abstrato, ele já é, né? Um objeto artístico abstrato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Achei que foi super interessante. O trabalho da Lígia é incrível e assim vocês puderam perceber a caminhada dela enquanto artista e como que um artista precisa estudar, precisa trabalhar para mostrar uma coisa diferente pra gente. E o nosso olhar, a partir de agora, já vai trabalhar diferente quando a gente observar uma obra de arte abstrata. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!